Mais uma vez, estamos juntos para aprendermos sobre uma das importantes perguntas que Jesus fez. Nós temos lido e estudado e meditado nas grandes perguntas que nosso Senhor e Salvador Jesus fez e hoje, agora, vamos para mais uma pergunta. A pergunta está registrada em Marcos, capítulo 7, verso 18. A pergunta que Jesus fez é a seguinte: Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não entendeis ainda? Eu fui professor durante muitos anos e tive o privilégio de ter excelentes alunos e alunas dos mais variados níveis escolares, das mais variadas percepções de mundo e também até em outro país. Eu lecionei na Ucrânia, tive o privilégio de lecionar lá, lecionei no Nordeste desse Brasil maravilhoso, lecionei aqui no Norte do país. Enfim, Deus me deu o privilégio de estar em sala de aula. E a nossa preocupação como professor é tentar saber se o aluno entendeu. E essa pergunta parece uma pergunta de sala de aula. Você não entendeu ainda? Você entendeu? Mas será possível que você não entendeu ainda? É como se o professor estivesse dizendo ao aluno, eu já expliquei tanto, eu já falei tanto, eu já usei tantos recursos didáticos e você ainda não entendeu? Só que esta questão sai da sala de aula e chega a mim e a você em qualquer esfera de nossa vida, em qualquer momento da nossa vida. Parece que, principalmente diante da palavra de Deus, diante da vontade de Deus, nós ainda não conseguimos entender plenamente o que Jesus quis dizer, o que está aqui escrito na Bíblia, não é verdade? Seja honesto, eu estou sendo honesto também nesse momento. Não dá para entender tudo que está aqui. E às vezes a gente fica pensando, será que eu entendi? Será que eu estou no caminho certo? Será que é realmente este o ensinamento que Deus quer para a minha vida? O contexto no qual Jesus fez essa pergunta é, mais uma vez, um contexto de contendas. Discípulos de um lado, escribas, fariseus, o povo, todos querendo entender, cada um querendo ver de uma forma, afinal de contas nós vemos sempre do nosso próprio ponto de vista, e Jesus então abre o coração e pergunta, será que vós também não entendeis? E Jesus continua, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E Jesus dizia mais, o que sai do homem, sim, isto é que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens, do meu e do seu, do coração dos homens, de todas as pessoas, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Estarrecedora esta notícia que nosso Senhor Jesus Cristo deu àquelas pessoas naquela época e também continua sendo estarrecedora para mim, para você. Sim, de fato, quando somos bastante honestos conosco, quando somos bastante honestos cada um consigo mesmo, nós percebemos que realmente não é tanto que entra, pois Jesus estava falando de alimentos, não é o que entra que contamina. A gente pode até adoecer comendo aqui e ali ou alguma coisa que não deveria comer. E aqui um parêntese, nós comemos muita coisa que não deveríamos comer e nós bebemos muita bebida que não deveríamos beber. Fecha parênteses. Mas o fato é que Jesus está chamando a atenção não para alimentos, não para coisas circunstanciais, para coisas materiais, mas para o que está dentro do ser humano. O que é que está dentro de mim? O que é que está dentro de você?
Jesus diz, você não entendeu ainda que o que contamina de fato o ser humano não são as circunstâncias, os alimentos, as coisas, e sim o que está dentro dele. E Jesus então enumera essa lista, que eu não vou ler de novo, de circunstâncias, de ações, de atitudes, de comportamentos que contaminam de fato o ser humano. Parece que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como excelente professor que era e ainda é, como excelente mestre que sempre foi e será, está chamando a minha e a sua atenção para dizer, olha, presta atenção, atenção, o que é que está dentro do seu coração? O que é que está dentro da sua vida? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas prioridades? Quais são as raízes dos seus pensamentos, dos seus comportamentos? Porque isso pode não contaminar, mas isso também pode contaminar a sua vida e a minha vida. Eu espero que essa pergunta de nosso Senhor Jesus atinja fortemente a mim e a você. Sim, é necessário. É necessário que a gente pare um pouco, pense, reflita, encontre a resposta e mude o que tiver de ser mudado, altere o que tiver de ser alterado. Diante da graça de Deus, peça a Ele, vamos pedir a Ele auxílio para não termos corações impuros, corações que nos conduzem aos erros, que atingem não somente a nós, mas as pessoas que nós amamos e a sociedade como um todo. Por falar em pedir a Jesus, vamos orar então? Queremos, Senhor, nesse momento, pedir, ó Deus de nossas vidas, que os nossos corações sejam lavados e purificados em Jesus Cristo. Nós queremos te pedir, Deus Senhor, que tenhamos um comportamento, um pensamento, uma atitude saudável diante de Ti, diante de nós mesmos, diante das pessoas que nós amamos e diante da sociedade. Para que, assim sendo, não sejamos contaminados e não venhamos a contaminar os demais, e sim a construirmos uma sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna, mais de acordo com a Tua palavra. Senhor Deus, purifica o nosso coração e ajuda-nos a entendermos as nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém.